Estamos a menos de 24 horas do que muitos dizem ser a decisão mais importante do Fed de 2026. Por dois motivos. Primeiro, a inflação americana obviamente piorou nos últimos meses, assim como a inflação global, devido à guerra no Oriente Médio e o fechamento do Estreito de Hormuz. Portanto, isso em alguns casos está fazendo bancos centrais aumentarem a taxa de juros. Não é o caso do Banco Central americano, o mercado não precifica isso, precifica manutenção, mas também uma mudança de comunicado, uma mudança de postura por parte do Fed. Vai acontecer ou não? Em segundo lugar, a decisão de amanhã, ela acontece sob uma nova gestão, a gestão de Kevin Warsh. E o que passa na cabeça de Kevin Warsh é sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e também já acessem a live de amanhã, está disponível aqui no YouTube. Apertem aqui no botão receber notificação para que todos acompanhem ao vivo e a cores as decisões do Fed, nesse caso, a primeira decisão de Kevin Warsh como presidente dessa instituição. Segundo a mídia, e segundo até mesmo ele veio para reformar diversas áreas do Fed, do Banco Central americano. E esse é o tópico que eu quero mencionar com vocês nesse vídeo, tá? O que pensa, o que passa na cabeça de Kevin Warsh, o presidente do Fed, que deve permanecer dentro da instituição como governador até 2040. Eu olhei esse número mais cedo e pensei, meu Deus, a gente já está falando daqui a pouco de 2030 e poucos, 2040 e poucos, como o tempo avança. Já estamos na metade de 2026, como é que pode, né? Enfim, amanhã teremos aí uma data histórica, pelo menos para mim. Eu traduzo o Powell ao vivo no YouTube desde 2021, comecei ali com 50, 60 pessoas assistindo, para 15 mil pessoas ano passado, que foi o auge da minha audiência ao vivo, né? São mais de 50 mil pessoas, eu acho que passa de 70 mil no dia, mas varia também bastante a depender do que está rolando no mercado. A decisão de amanhã não deve ser muito difícil do ponto de vista de política monetária, até porque o mercado não está precificando, tá? Aumento de juros. Existe 0,4% de probabilidade disso acontecer, o que é muito improvável, até porque quando a gente olha para o mercado não pensa nessa possibilidade, tá? Mas nos próximos meses, ou nas próximas decisões, essa probabilidade ela vem aumentando. 8% em julho para 27% em setembro, e aí 2,1% de um aumento ainda maior, levando o juro para mais de 4%. Outubro, a mesma coisa, e para dezembro, já uma dispersão grande entre as opiniões do mercado. Por enquanto, na curva de juros americana, se precifica entre 0 e 25 basis points de ajustes na taxa americana. Ao mesmo tempo que eu falo isso, hoje é dia 16/6 de 2026, 16 horas, o petróleo cai mais de 6%. Hoje é o dia do 6, né? 666, não. O petróleo caindo mais de 6%, a 76 dólares o barril, né? Que loucura. Isso deve, daqui para frente, fazer o mercado precificar o pico de inflação dos Estados Unidos e do mundo para esse ano. É muito difícil tentar cravar nesse momento se será o pico de inflação, pelo simples fato de que amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, qualquer coisa pode acontecer no Estreito de Hormuz, nas relações entre americanos e iranianos, que coloque em risco o fluxo de petróleo, de combustível, de energia para o mundo. Então, assim, tem que ter um pouco de open-minded, tem que ser um pouco cabeça aberta para entender que estamos vivendo num momento de muitas incertezas macroeconômicas e principalmente geopolíticas, né? Então, para a decisão de amanhã, em termos de política monetária, tranquilo, mas nós provavelmente veremos uma mudança de postura do Banco Central americano, que até pouco tempo atrás dizia, não, olha, é possível cortarmos a taxa de juro ao longo desse ano. Se nas últimas reuniões existia a possibilidade de cortar o juro e a inflação piorou, e o mercado de trabalho dos Estados Unidos deu sinais de melhora, olha o que foi esse último payroll, praticamente o dobro do esperado, eu acho que agora não existe mais tanto argumento para cortar o juro. Queremos ver essa mudança de comunicado. Mas o que mais vai me chamar a atenção não é isso. São as propostas do Kevin Warsh para
uma nova organização do Fed. E esse é o tópico de hoje. Segundo ele, o Fed precisa de um regime change, uma mudança de regime, pois o déficit de credibilidade está nos próprios dirigentes do Fed, que é uma fala, essas aqui são as palavras dele, tá? É uma fala bem agressiva, considerando que ele vai trabalhar com essas pessoas que ele diz terem déficit de credibilidade por algumas décadas, né? Mais de uma década, até 2040 aproximadamente. Entre as propostas dele está menos ruídos. Ele é um adepto a menos falas de membros do FONC, menos coletivas, menos entrevistas, menos blá blá blá, inclusive por parte dele, não só dos outros, mas do Fed como um todo, alegando que tudo isso gera muito ruído e é desnecessário. Eu confesso que quando eu acompanho a agenda macro na semana, e toda semana é diferente, tem semanas com dezenas de falas de diretores do Fed, de membros do Fed, melhor dizendo. E é difícil de acompanhar tudo. E além de ser difícil acompanhar, em questão de poucas horas, você encontra opiniões que convergem demais, quer dizer, que divergem demais entre si. O fulano fala X, o ciclano fala Y, tá, mas isso é bom, é ruim? O que eu faço com essa informação? Eu compro ou vendo? Se você é investidor, você vai se questionar. Eu compro ou vendo? Se você é economista, o que isso significa para as minhas projeções econômicas e afins? Ele promete reformar a comunicação do Fed, pois eles falam muito frequentemente. É isso que ele argumenta, né? Falando sobre esse tópico, eu vou citar aqui algo que eu li no artigo da Bloomberg sobre o que esperar para a decisão de amanhã e o que esperar na nova gestão do Walsh. Eles falam o seguinte: o ex-presidente do Fed, chamado Ben Bernanke, ficou famoso pela frase política monetária é 98% de conversa e apenas 2% de ação. Caso você pegue um livro de política monetária, assim como eu tenho esse aqui que eu adoro bastante, Estratégias de Política Monetária, quando você abre esses livros técnicos, teóricos de política monetária, você vai descobrir ali que política monetária é o quê? É taxa de juro. Mais recentemente são as políticas de impressão de moeda, expansão do balanço do Fed, redução do balanço, a taxa do compulsório, os depósitos dos bancos, e é mais ou menos isso. Com o passar do tempo, uma ferramenta muito importante dentro da caixa de ferramentas de política monetária do Fed tem sido a comunicação, o comunicado, a ata, a semântica, o forward guidance da instituição. E eu acho que o Fed tem usado cada vez mais essa ferramenta para fazer política monetária. Então eu vou lembrar vocês do que aconteceu em 2020. Na época eles cortaram o juro para zero, imprimiram trilhões de dólares em grana e disseram assim para a gente: nós vamos aumentar o juro só por 2024 ou 2025. Eu lembro disso. Caraca, mas como é que eles sabem que só em 24 ou 25 eles vão aumentar o juro? O nome disso é forward guidance, você dá uma prescrição futura. A estratégia do Fed é justamente fazer o mercado entender que o juro não vai subir e que, portanto, vale a pena investir, vale a pena contratar, vale a pena voltar a produzir para isso gerar crescimento econômico, né? Inflação e crescimento. Só que no meio do caminho as coisas não deram muito certo, não é mesmo? Eu vou citar aqui para vocês o que aconteceu em 2013. Eu já comentei sobre esse episódio algumas vezes no YouTube, no máximo uma ou duas vezes ao ano, então é bem provável que muitos não lembrem, que é o Taper Tantrum. Escreve aí no Google, Taper Tantrum. Vocês vão descobrir que em 2013 aconteceu um episódio de grande estresse no mercado global, que obviamente começou nos Estados Unidos e foi se disseminando para mercados internacionais, a partir do momento que o mesmo Ben Bernanke, presidente do Fed na época, disse simplesmente que era hora de reduzir o ritmo de compra de títulos do Tesouro Americano. Algo que o Powell fez em 2021 e também em 2022. E vocês não viram aquilo causando um episódio de estresse global nos mercados. Qual a diferença entre os episódios de 2013 e de 2021? É que em 2013 isso foi anunciado simplesmente do nada. O mercado não esperava. Nisso, a gente viu bolsas caindo,
dólar subindo, portanto, moedas globais se depreciando, juros estressando. Inclusive, eu já estudei esse episódio algumas vezes, nesse artigo que comenta o impacto deste evento no Fragile Five, os 5 países mais frágeis do mercado. Seriam aqui países que não são subdesenvolvidos, de baixa qualidade, não são países desenvolvidos, mas são aqueles mega sensíveis ao que acontece nos mercados globais. E o Brasil, na época, fazia parte e ainda faz parte do que eles apelidaram de Fragile Five, 5 países frágeis. Índia não é mais parte, África do Sul não é mais parte, Indonésia continua, Turquia também, e o Brasil, obviamente, né? Então, o que aquele episódio ensinou para o Fed? Ele simplesmente disse, nós vamos reduzir o ritmo de compra de títulos. Beleza, e daí? Só que o mercado não esperava por aquilo. O Fed aprendeu que faltava comunicação, faltava proximidade ao mercado e transparência. E desde então, nos últimos 13 anos, eles exploraram se aproximar do mercado, ser mais transparentes e causar menos surpresas. A palavra certa aqui é justamente surpresa. Eu estava lendo aqui o artigo sobre o Kevin Warsh e menciona aqui justamente essa palavra, surpresa. Segundo William English, que foi parte do FONC no passado, você precisa ter muito cuidado em reduzir a comunicação do Fed. Isso aqui, se você reduzir muito rapidamente, isso pode ser péssimo para a eficácia da política monetária, que pode transformar as decisões em surpresas e, portanto, gerando volatilidade nos mercados globais. Tá aí o que ele quis dizer com surpresa. E eu trouxe para vocês um exemplo real do que aconteceu lá em 2013, Taper Tantrum. Um episódio muito interessante para vocês estudarem, aprenderem. Bota aí no ChatGPT, bota no Claude, onde for que vocês quiserem. E aprendam sobre aquele episódio. E o impacto disso no mercado americano, no mercado brasileiro, né? Porque é muito importante aprender com exemplos históricos. Reduzir a comunicação do Fed, em alguns casos pode ser ótimo, é menos ruído, em outros pode gerar surpresa e, portanto, volatilidade, né? Segundo Kevin Warsh, os bancos centrais precisam preservar sua flexibilidade e evitar se comprometerem com medidas que os impedem de se adequar a novas circunstâncias. Aí eu concordo plenamente com ele. Um outro exemplo, né, que eu acabei de mencionar, na verdade, foi de 2020 e 2021. O Fed, na época, dizia que a inflação era transitória, que ia aumentar o juros só em 2024 ou 2025. Quando eles descobriram que a inflação não era transitória, e também foi muito repentinamente, foi ali entre outubro e novembro de 2021, quanto tempo eles demoraram para aumentar a taxa de juros naquela época? Esse evento aconteceu em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. A partir do momento que eles descobriram que fizeram cacaca, demorou 5 meses para eles atuarem aumentando a taxa de juros. E não só isso, parando de imprimir dinheiro. Mesmo quando eles disseram que a inflação era transitória, o Fed ainda imprimia bilhões e bilhões de dólares. Eu lembro que na época era 110 bilhões, aí eles foram reduzindo aos poucos. Mesmo sabendo que a inflação ela não era mais transitória, eles continuaram imprimindo dinheiro, em ritmo menor, mas assim mesmo imprimiam. Esse é um exemplo do que ter que se adequar repetidamente a novas circunstâncias. Tá, mas você não me falou semana passada que ia aumentar o juros só em 2024? O que mudou? Aquilo gerou uma grande reprecificação nos mercados. E aí levou a um rápido bear market de 2022 nos ativos americanos, inclusive criptomoedas, né? Os policymakers, que são aqueles que tomam decisões de política, seja dentro do governo ou do Banco Central, se tornam prisioneiros de suas próprias palavras. Eu concordo com isso, né? Fim do SEP e coletivas. Bom, eu tenho boas e más notícias. A primeira é que eles talvez aposentem o Summary of Economic Projections, o SEP. A má notícia é que talvez eu perca o meu trabalho, o meu emprego como tradutor oficial do Fed aqui no Brasil, né? Eu fui o primeiro a traduzir ele ao vivo, transmissão simultânea desde 2021. Eu só faltei uma até agora aqui com vocês.
eu vou dizer uma, mas talvez sejam duas, mas eu lembro de uma que eu não vi, né? Não participei, enfim. E talvez eu não faça mais essa tradução, não porque eu não quero, mas porque não vai mais ter. Então vamos aos exemplos do que pode mudar. Primeiro, Summary of Economic Projections, que é o SEP, que é o resumo das projeções econômicas do Fed, teoricamente será publicado amanhã. A reunião de política monetária do Fed acontece nas terças e quartas, no Brasil também. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, ela está acontecendo. E eles estão debatendo sobre o que fazer com a política monetária e possivelmente essas mudanças que o Kevin Warsh quer apresentar ao comitê. Amanhã teremos a divulgação da taxa de juro às 3 horas da tarde, mais ou menos naquele horário eu entro ao vivo com vocês, a gente acompanha a decisão, acompanha a leitura do comunicado, o que mudou num comunicado para o outro e, teoricamente, avaliaremos o SEP. Existe aqui o risco não, enfim, existe aqui a possibilidade do SEP não ser divulgado, porque ele acha desnecessário essa informação. Aqui reúne projeções de inflação, desemprego, taxa de juros e crescimento do país. E pode, inclusive, acabar com o nosso famoso dot plot, que é o gráfico de pontos do Fed. Né? Dot plot é o gráfico de pontos, onde cada uma dessas bolinhas é a opinião de cada participante do FONC em relação ao que eles acham que será a taxa de juro no final de 25, 26, 27, 28 ou longo prazo. Como no caso, isso aqui é do ano passado, constava 25, agora só 26 para frente. Isso aqui é a opinião de cada um deles, para qual será a taxa de juro no final do ano destes anos. Essas informações são interessantes até um determinado ponto. Mas, quando o mundo vive o que viveu esse ano com preço do petróleo saindo de 50 para 120 dólares, Estreito de Hormuz fechando, inflação acelerando, esses pontos aqui não servem para absolutamente nada porque o cenário ele muda. E outra, eu já gravei vídeos para vocês no passado, uma vez ao ano pelo menos, comentando sobre a diferença entre expectativa e realidade. A expectativa que consta no SEP, que o Fed acha que vai acontecer com o crescimento, que ele acha que vai acontecer com a inflação, e o que efetivamente acontece. É muito raro o Fed acertar as projeções econômicas. E eu concordo com todo mundo que critica essas projeções, que é difícil pra caramba, né? Olha o próprio Boletim Focus aqui no Brasil. Ele tem pouquíssima utilidade, pouquíssima mesmo. A projeção do Boletim Focus para o câmbio, eu não olho. Para o PIB, eu não olho. Eu olho no máximo expectativa de inflação, não para entender se eles vão acertar na vírgula a inflação no fim do ano, mas quando existe uma mudança de direção. Olha, os participantes do Boletim Focus estão apontando para expectativas de piora de inflação. Opa, isso pode significar juros futuros mais em alta no Brasil e automaticamente ruim para o mercado de ações. Essa seria para mim a única utilidade, tá? Enfim, outro ponto então pode ser o fim da coletiva ao vivo de decisão de política monetária do Fed, onde a cada 45 dias, vocês sabem, o presidente da instituição está ao vivo, comentando sobre o que aconteceu, o que mudou, quais são as perspectivas econômicas e respondendo perguntas que, por sinal, são muito boas de jornalistas que se encontram lá na sala de coletiva. Talvez essa seja a primeira e a última coletiva ao vivo do Kevin Warsh. E aí, para a gente escutar ele só em reuniões de bancos, sabe quando acontece aquele evento anual do BTG, o evento da XP, o evento da Genial, enfim, seriam as únicas oportunidades da gente escutar esses nomes importantes da política monetária, desde que isso seja televisionado, desde que esteja no YouTube, porque acontece no Brasil, onde não temos, né, a coletiva com o Galípolo a cada 45 dias, ele ao vivo, a gente no YouTube acompanhando, isso não existe. Às vezes tem evento do Bank of America, do Goldman Sachs, fechado, e aí só quem está lá consegue escutar o presidente do Banco Central. E ó, com o celular hoje, amigo, você bota aqui no grupo que ele está falando isso e aquilo, compra e vende, ou até mesmo operando pelo aplicativo, você faz grana, enquanto que os outros ficam apenas sonhando em ganhar dinheiro, né? Então essa pode ser a primeira, a última, a única
aparição do Kevin Warsh como presidente do Fed numa decisão de política monetária. Isso pode mudar bastante. E aqui seria, na minha opinião, a única mudança significativa na atuação do Banco Central americano, na sua estratégia de política monetária, que é o fim da política de expansão do balanço do Fed. Algo que tem causado uma grande mudança na inflação americana desde o Covid. Política essa que começou a ser implementada em 2008, quando Kevin Warsh fazia parte do Fed e que inclusive ele foi embora da instituição por criticar a impressão de moeda. Isso aconteceu a partir de 2008, na crise daquela época, e tem se tornado uma ferramenta cuja utilidade é mais frequente, até mesmo para os mínimos problemas ou estresses do mercado. Qualquer coisa o Fed vai lá e imprime dinheiro. Não, qualquer coisa, se der algum chabu, o Fed vai lá e imprime dinheiro. Como aconteceu em 2019, né, por exemplo. 2019, desde o ano passado, se vocês olharem o tamanho do balanço do Fed, ele está crescendo porque estão comprando títulos de curto prazo do Tesouro Americano, porque nós antecipamos aqui no canal em 2025 a necessidade do Fed parar de imprimir, de reduzir o seu balanço patrimonial, porque aquilo poderia causar uma crise de liquidez no mercado interbancário. E os primeiros sinais estavam surgindo na época, e o Fed escutou o mercado, parou de reduzir o balanço e voltou a imprimir dinheiro, mas para comprar títulos de curto prazo, tá? Segundo Kevin Warsh, esse tipo de política de imprimir dinheiro e de manter um balanço patrimonial muito, muito grande afrouxa as condições financeiras, o que é positivo. Os juros caem, a moeda americana se deprecia, as bolsas sobem e aquilo ajuda a gerar crescimento econômico. Entretanto, como a impressão de moeda gera esse benefício, gera esses impactos acomodativos para a política monetária, isso acaba tomando lugar ou substituindo a função da taxa de juros. Então pense o seguinte, existem duas políticas que o Fed tem usado com mais frequência nos últimos anos. Taxa de juros, que influencia dramaticamente a economia, e a política de QE ou QT, que é imprimir dinheiro ou reduzir o balanço do Fed, né? Como ele tem usado muito essa outra ferramenta, imprimindo dinheiro e ajudando, beneficiando a economia, ele acaba usando com menos frequência a taxa de juros que para o setor imobiliário americano é super importante, para o mercado de títulos é muito importante, para o tesouro americano é relevante. Um debate muito frequente entre economistas é o que está atualmente acontecendo com a dívida dos países e o pagamento de juros, dado o tamanho da dívida e a altura das taxas de juros. Então o Brasil no ano passado já pagou mais de R$1 trilhão em juros da dívida. Estados Unidos esse ano deve ultrapassar 1.200, 1 trilhão e 300 trilhões de dólares em pagamento de juros da dívida. E esse, na minha opinião, é um dos argumentos centrais na tese do ouro e dos metais preciosos. A tese do ouro não é apenas inflação alta, não é incerteza geopolítica, inclusive essa última porrada da geopolítica nos mercados, o ouro nem reagiu bem, está corrigindo desde janeiro. Mas o ponto central dos metais preciosos, e porque eu gosto de ter em carteira, é a questão fiscal. A questão fiscal está cada vez pior. No Japão a mesma coisa. Ontem o Banco Central japonês elevou a taxa de juros para 1% ao ano, o que ainda não é suficiente para controlar a inflação japonesa. Só que esse 0,25% de aumento no juro, totalizando 1%, vai ter um impacto tão relevante nas contas públicas do Japão, que isso aumenta também o risco fiscal, e isso, na minha opinião, concretiza a tese dos metais preciosos, tá? Então, segundo Kevin Warsh, ou pelo menos as informações que nós temos acesso, o que ele pretende fazer com o balanço do Fed? Reduzir o balanço, isso é tirar liquidez da economia, eu já falei isso algumas vezes no passado, e eu acho que ensinava no curso Macro Fundamentos. Injetar liquidez no sistema financeiro é muito fácil. O sistema financeiro agradece, inclusive. Ele injeta liquidez, isso beneficia os mercados, os investidores adoram, os bancos adoram. Mas tirar liquidez é bem difícil. A palavra liquidez, eu gosto de
criar uma associação com o motor de um automóvel. A liquidez da economia pode ser o óleo que serve como, né, líquido para manter a liquidez da economia, de um automóvel, né, de um motor de um automóvel. Você faz a lubrificação, essa é a palavra que eu queria, lubrificação do motor do automóvel. Legal. Adicionar óleo num motor que não tem óleo é uma maravilha. O motor vai durar mais tempo, vai funcionar de maneira mais eficiente. Tirar essa liquidez é um problema, enquanto está em funcionamento. Tirar essa liquidez é difícil. O sistema financeiro ele não aceita tão bem. Tanto que eu acabei de dar um exemplo para vocês. Ano passado, o Fed estava tirando liquidez, reduzindo o balanço patrimonial, até o momento em que começamos a ver estresse no mercado interbancário. E aí ele disse, opa, parei, chegamos no limite. O reverse repo dos Estados Unidos atingiu um patamar de 0. Eu consigo mostrar isso para vocês aqui. O reverse repo dos Estados Unidos bateu 0. Cadê aqui? Não era planejado falar sobre esses assuntos, eu acabo falando sobre tanta coisa. O reverse repo, que é uma espécie de... é um facility que eles chamam, né? É um local onde é estocado, onde é drenado o excesso de dinheiro, o excesso de liquidez da economia. Chegou a bater mais de 2 trilhões de dólares até junho de 23 e agora é 0. Tá? Todas as semanas aí, é muito próximo de 0. Alguns milhões de dólares ou 0. O Fed reduziu o balanço patrimonial, o reverse repo ele simplesmente desapareceu, e agora esse balanço ele segue crescendo aos poucos ao longo de 2026. Por quê? Ele percebeu que ele contraiu demais o balanço a ponto de gerar problemas no mercado interbancário. Quantas vezes na história do Fed ele conseguiu reduzir o balanço patrimonial? 2. Ele só tentou 2 vezes. Quando eu pego esse mesmo indicador, isso aqui é o tamanho do balanço, em trilhões de dólares. Quando eu altero esse indicador para variação ano contra ano, reparem que ele costuma, com frequência, expandir o balanço. Lá em 2008, o balanço cresceu 150%, no acumulado de 12 meses até dezembro de 2008. Durante o Covid, esse balanço, que já era grande, tá? Já era um balanço aí de 5 trilhões de dólares, 4,5? 4 trilhões, 5 trilhões, cresceu 85%. É uma porrada. Batendo até 2022, quase 9 trilhões. Depois ele contraiu de novamente. Quantas vezes na história ele contraiu o balanço? 2. De 2017 até 2019, foi quando tivemos problemas no mercado interbancário americano, e de 2022 até aproximadamente agora, 2026, esse balanço está voltando a expandir. Tá? Então a ideia dele é reduzir o balanço, isso vai gerar uma força negativa na economia, isso não vai ser bom para a economia, isso é uma política monetária contracionista, só que aí, como contrapartida, ele faz o quê? Reduz o juro. Eu entendo a lógica do que ele quer fazer. Ele vai correr riscos. Ex-diretores de política monetária do Fed já discordaram do que ele pretende implementar. Eles foram contra. Mas se der certo, o juro americano vai ser bem menor do que é hoje. De um lado, ele vai reduzir o balanço, o que gera um impacto negativo, não desejado à economia, e aí, para suavizar as coisas, ele implementa o quê? Uma política acomodativa, expansionista, chamado taxa de juros. Com isso, ela volta a se tornar a ferramenta mais importante de política monetária do Fed, ajudando o mercado imobiliário americano, ajudando o juro de longo prazo, ajudando aqueles que têm dívidas hipotecárias. Eu vou mencionar só um número que me veio à cabeça agora, tá? Saiu essa semana, Housing Starts. Isso aqui é construção de novas casas, tá? Isso aqui é o indicador que mede o número de casas que estão começando a ser construídas nesse exato momento. Caiu de 1.400.000 aproximadamente para 1.177.000. Isso é uma queda num único mês de 8,2%. Legal, o que significa? Vamos olhar o gráfico, tá? É esse indicador aqui na esquerda. Então, Housing Starts. Aqui eu tenho 2 coisas. A linha mais clarinha é este dado que eu acabei de mencionar, 1.177.000. É o menor número de
novas casas em construção desde o Covid. Tirando o Covid, seria o menor patamar desde 2019, ok? Como esse dado pode ser muito volátil, e aqui o Building Permits também, eu gosto de analisar a média dos últimos 12 meses, que é essa linha mais escura, tá? Então, a linha mais clarinha varia bastante, pode oscilar para caramba, 5, 10, 15% mês a mês. Olhamos para a média. O que esse dado sugere parece uma nova rodada de desaceleração do mercado imobiliário americano. Historicamente, a desaceleração do mercado imobiliário antecipou recessões econômicas, exceto em 2022, 23 e 24, por exemplo. Só que dessa vez pode ser diferente, né? Eu acho que não. Eu acho que, por enquanto, isso aqui é apenas uma curiosidade para vocês. Eu estou falando desse tópico porque ele justamente se mistura com política monetária, taxa de juros, juro de longo prazo e coisas do gênero. Também vimos ao longo da semana um indicador chamado de NAHB, que é o National Association of Home Builders. Ele mede o nível de otimismo dos construtores americanos. É esse dado aqui em azul. Ele voltou a cair para 35 pontos. Historicamente, esse nível de pontuação é extremamente depressivo para o mercado imobiliário americano, o que também costuma ser péssimo para a economia como um todo, exceto desde 2022. Existe uma correlação inversa, ó, adoro esse gráfico, existe uma correlação inversa entre o sentimento dos construtores e a taxa de desemprego americano. Quando o sentimento dos construtores cai, está invertido aqui, tá? A linha laranja está invertida. Então, quando cai, aqui parece que aumentou, mas caiu, meses depois, vocês verão um aumento da taxa de desemprego em azul. Quando o sentimento sobe e melhora, eventualmente vocês verão uma queda na taxa de desemprego. Aqui em 2005, 6 e 7 não foi diferente. Agora, o que aconteceu na economia dos Estados Unidos desde 22 não tem precedentes. O indicador em laranja de sentimento dos construtores cai, derrete, piora, mas a taxa de desemprego aumenta muito pouco. Ela, de fato, saiu de 3,4, se eu não me engano, que foi a mínima de 2022, 22 ou 23, e subiu para 4,5. Isso não foi recessivo. Então, são indicadores que eu acompanho. O mercado imobiliário americano continua frágil, mas de que maneira essa nova gestão do Fed sob Kevin Warsh vai influenciar isso aqui e toda a economia e os mercados? Nós vamos descobrir provavelmente amanhã. Então, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, já acessem aqui a live que está disponível de amanhã. Começarei provavelmente às 3 horas da tarde, talvez um pouquinho mais cedo, porque não esperem mudança de juro, não vai ter surpresa nenhuma em relação a isso. Mas talvez um comunicado escrito de maneira diferente. O comunicado que explica por que o Fed tomou tal decisão de política monetária é divulgado automaticamente no site do Fed. Eu vou ler isso para vocês e nós vamos interpretar juntos. E depois, a partir das 15 horas e 30 minutos, Kevin Warsh ao vivo com a gente. Inscreva-se no canal, deixe um like nesse vídeo, mande para os seus amigos, outros investidores, familiares e espero vocês amanhã. Obrigado e até mais.